Olá, aqui é o canal Aprenda Física e Matemática com conteúdo de qualidade sobre física e matemática para vocês, quando e onde vocês quiserem. O conteúdo de hoje será sobre cálculo básico, cálculo diferencial, cálculo integral, para que serve. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, arrebenta logo esse botão de like, se inscreva no canal e siga nossa página no Instagram para mais. Para começarmos esse assunto, nós primeiro precisamos explicar como ele surgiu. Inicialmente, ele surgiu para responder dois problemas muito famosos na matemática. Então, um é o problema da reta tangente de uma curva qualquer, e outro sobre a área debaixo de um gráfico de uma curva qualquer. Eu vou, eu vou explicar um por um. Imaginemos que nós temos um gráfico de uma função f de x. Pode ser uma função qualquer. Essa função é representada por essa curva. Nós não sabemos se é um senoide, uma cossenoide, enfim, é uma curva. O problema da reta tangente consiste em encontrar uma reta que passe por esse ponto e que seja tangente a essa curva. Mais especificamente, é encontrar como essa reta se comporta. Por exemplo, se a gente tem esse ponto, a gente tem essa reta tangente. Mas se a gente passa nesse ponto, a gente tem essa reta tangente. O que, o que entregou os matemáticos e físicos é as propriedades da reta tangente. Mas outro problema que existe é o problema da área debaixo do gráfico. O problema da área de um gráfico consiste em descobrir essa área sombreada, debaixo de um gráfico qualquer, no caso de uma função x, entre os pontos A e B, por exemplo. Esses dois problemas sempre foram muito úteis para matemática e para física. Ambos, se a gente colocar dentro de um contexto, eles podem nos dar informações adequadas. Mas cada um tem uma forma diferente de calcular. O problema da reta tangente está relacionado à derivada e o problema da área de um gráfico está relacionado à integral. Veremos o que é derivada e o que é integral daqui a pouco. Muito bem. Nós temos o problema da derivada. O que é uma derivada? É basicamente quando a taxa de variação da reta tangente. Como assim, Bruno? Imaginemos que nós temos esse gráfico de uma função f de x e nós queremos saber a reta tangente. A reta tangente. O problema é que a reta tangente ela pode ser assim em relação a esse ponto, ela pode ser assim em relação a esse ponto, ela pode ser assim em relação a esse ponto. Enfim, ela pode ter inúmeras formas. Mas o que os cientistas que inventaram a integral e a derivada fizeram? Olha, vamos pegar um outro ponto e fazer uma reta secante. Vamos ligar esses dois pontos. Mas e se a gente aproximá-los ainda mais? Se a gente aproximá-los, nós teríamos uma outra reta. Mas e se aproximarmos ainda mais ao ponto desse ponto se coincidir com esse ponto? Nós temos uma reta tangente. Isso mesmo. A ideia foi pegar uma reta secante e ir aproximando até encontrar a reta tangente. Aí, mas a gente não pode encontrar uma reta tangente, pois ela é infinita. O que a gente pensa, o que os cientistas pensaram?
Vamos aproximar os pontos até ficar o mais próximos possível ao ponto de parecer uma reta tangente. A ideia da derivada é isso, encontrar essa reta infinita que seja dois pontos tão pequenos, tão próximos um do outro, que parece uma reta tangente. Então, vamos colocar em números. O que seria uma reta tangente? É basicamente a função dessa reta aqui é se a gente pegasse literalmente a tangente dessa reta. Qual seria a função da tangente dessa reta? Simples. Nós temos o ponto f de x, nós temos o ponto fx mais delta x. Só que esse delta x é muito pequeno. Outra coisa que a gente tem que considerar é o x. Essa aqui seriam as variáveis y, ou seja, o eixo y da reta, esse seria o eixo x da reta, ou seja, x mais delta x. O que queremos encontrar é a tangente, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a derivada de uma função f de x é definida desse jeito. Veremos uma aplicação da derivada. Algumas aplicações derivadas. Todo mundo já ouviu em um gráfico que S por T no M do movimento uniforme, que se ele for uma reta, a tangente do ângulo desse ângulo seria a velocidade, certo? Mas foi contado apenas que se fosse uma reta. E se eu lhe contasse se eu poderia calcular a velocidade instantânea em um gráfico que não é uma reta? Por exemplo, em um gráfico como esse. Por exemplo, o que seria a tangente de θ? Não pode ser uma reta. Nós não poderíamos calcular uma reta. Nós poderíamos calcular a reta tangente a essa reta e poderíamos calcular a velocidade instantânea, ou seja, a tangente de θ. Essa tangente de θ é a nossa função derivada de x, ou seja, a derivada é a taxa de variação de S por t. Ou seja, a derivada seria a velocidade. Entendido? Resumindo, se a gente quiser saber o valor da tangente, da reta tangente, vamos calcular a derivada. Em gráficos, em física, por exemplo, a gente pode usar como para encontrar grandezas escalares ou vetoriais instantâneas. Por exemplo, velocidade. Velocidade pode ser definida como ΔS e ΔT. Ou velocidade, ou aceleração, que pode ser delta velocidade ou delta sobre delta tempo. E inúmeras outras coisas. Se uma grandeza y for escrito como uma variação de uma grandeza x como variação de uma grandeza z, o que a gente tem que fazer é colocar num gráfico x por z e calcular a derivada da reta tangente. E nós encontraríamos a grandeza instantânea de y.
Por fim, nós temos a definição de integral. Integral nós utilizamos quando nós queremos saber a área desse gráfico, a área debaixo desse gráfico. Então, a integral utilizaria um conceito simples. E se a gente dividisse essa área em outras pequenas áreas, mais especificamente em retângulos? Retângulos, nós sabemos calcular a área, mas isso é aproximado. E se a gente colocasse mais retângulos para calcular essa área? Ficaria ainda mais aproximado. E se, e se utilizarmos ainda mais retângulos, a ponto de ser infinitos retângulos debaixo de um gráfico? Nós teríamos a área perfeita. Então a integral é isso. Tudo que a gente precisar da área debaixo do gráfico, vamos utilizar a integral. A notação de integral é essa. Integral de... Digamos que a gente queira saber a área debaixo de um gráfico de um ponto A até um ponto B no eixo X. Então vai ser integral de B até a função de x dx. Essa é a notação de integral, que é numericamente igual à área do gráfico. Uma aplicação simples é também em gráficos. Por exemplo, V vezes T. Todo mundo já ouviu falar que se a gente tem a área de se a gente tem um gráfico, e se a gente quiser calcular, essa área, teríamos o ΔS em uma determinada faixa de tempo. Por exemplo, de 3 até 2, não, de 3 até 4, nós teríamos o espaço percorrido por uma partícula qualquer entre os tempos 3 e 4. Mas a gente pode calcular isso nessa figura, fácil. É um trapézio. Usar a fórmula da área do trapézio e calculamos. Mas e se for em um gráfico mais complicado de calcular a área? Tipo esse. Se a gente quiser saber a área disso aqui, a gente não poderia só fazer base vezes altura. Por exemplo, nesses dois, a gente não poderia fazer só base vezes altura. Porque não é uma figura que a gente saiba a fórmula. É um risco. É um negócio estranho. Mas com a integral, com o uso da integral, nós podemos calcular essa área. Se a gente tem uma grandeza x e uma grandeza z, e se y for a grandeza, que é o produto dessas duas, a gente pode usar a integral e calcular a área de um gráfico. E encontraremos essa grandeza y. E por aí, inúmeras utilizações que a gente poderia utilizar a área do gráfico. Por exemplo, calcular a área de uma figura estranha. Tipo essa. A gente pode usar, se a gente souber as funções que formam essa figura, basicamente a gente pode utilizar a integral e calcular a área dessa figura. E assim por diante.